Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A prof espera que sim. Oitavo ano, essa semana a gente vai encerrar os conceitos do sistema cardiovascular. Nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças que acarretam esse sistema e como que nós podemos fazer para não ficar doente, para não desenvolver essas doenças ao longo da nossa vida. Para isso, vocês podem fazer as leituras do livro de vocês nas páginas 133 até a 139. No finalzinho do vídeo, a prof vai explicar a atividade dessa semana. Tudo bem? Não esqueçam de dar o seu like aqui no vídeo, registrando para a prof através do WhatsApp também, possivelmente, a realização dessa tarefa. É muito legal quando você compartilha com a prof quando você concluiu essa atividade. Aí eu consigo acessar a plataforma e identificar lá as suas respostas. Ela adianta bastante o trabalho da prof quando você me comunica, você avisa que você já concluiu a atividade da semana. Tá legal? Gente, vamos falar um pouquinho sobre a diabetes, tá? Então, o que é a diabetes? A diabetes é um transtorno metabólico, ou seja, é uma doença que eu posso nascer com ela ou desenvolver através de alguns fatores. Por isso que a gente coloca ali como transtorno metabólico. Se ela não for genética, eu posso acarretar ela através da minha alimentação. Essa alimentação, esses distúrbios que podem ocorrer no metabolismo, vão estar associados à ação da insulina, tá? Que a insulina vai ser o hormônio que reduz essa glicemia do nosso sangue, que vai fazer esse controle. E glicose é necessária para a nossa célula para fornecer energia através de ATP, que é onde a molécula vai conseguir obter essa energia, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de diabetes em níveis, tá? Então, aqui o nível verdinho é como se fosse um semáforo, né? Quando o semáforo está verde, eu posso passar no trânsito. Então, quem tem nível de glicemia, né, de açúcar no sangue, menor ou igual a 99 miligramas, é considerado saudável, normal. Quando esse nível ele sobe um pouquinho de 100 para 125, a pessoa ela é pré-diabética. Ela pode sim estar desenvolvendo a diabetes e eu preciso muito de atenção nesse momento. Agora, quando esse nível passa de 126, essa diabetes ela é extrema. Então, ele já está indicando o nível de glicemia. Então, esse nível é altíssimo e a pessoa já vai sim estar desenvolvendo sintomas. Às vezes só não sabe identificar isso. É um excesso muito grande de açúcar no sangue e esse açúcar está relacionado ao pâncreas, que não consegue produzir essa insulina, que é esse hormônio que vai fazer essa regulação dessa glicemia. Então, o pâncreas não vai conseguir trabalhar direito e obrigatoriamente afeta o desenvolvimento e a quantidade dessa glicemia lá no nosso corpo, né, desse açúcar. Aqui a prof tem a diferenciação da diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então, nesse quadrinho comparativo, vocês podem ver que no tipo 1, o pâncreas não consegue produzir insulina. Já no tipo 2, o pâncreas produz insulina, mas o organismo desenvolve uma resistência a esse hormônio. Então, o organismo não sintetiza essa insulina, não absorve ela. Então, automaticamente vai dar elas por elas. As causas, aqui no tipo 1 eu vou ter umas células pancreáticas que vão rejeitar esse organismo, então, e a alimentação não vai ter nada a ver com isso, então quem é diabético tipo 1, ele não está associado à alimentação, né? Às vezes tem pessoas que falam, mas você é obeso, tem diabetes. Então, na verdade, a obesidade é algum transtorno que vai acarretar outros problemas que a gente já falou lá no sistema digestório. Mas quando a gente associa a alimentação, nós estamos identificando o tipo 2, diabetes tipo 2 relacionados a carboidratos, a açúcares, sedentarismo, pressão alta, que são pré-requisitos para desenvolver essa diabetes, tá? Prevalência, olhem só, nós temos 10% de casos de diabetes tipo 1. Então, quer dizer que o pâncreas não consegue produzir insulina, que é o papel dele na menor quantidade dos casos. Grande parte das pessoas diabéticas tem o diabetes mellitus, que é o tipo 2. Maior incidência, então, aqui identifica essa faixa etária. Aqui as manifestações são os sintomas que as pessoas podem ter, né?
a diabetes tipo 1 perde peso, tem um problema no hálito, tem açúcar na urina, então vai identificar através do exame também. E a diabetes tipo 2 vai dar a sensação de fome, vai dar sede, assim, a boca fica ressecada, fica pedindo assim água o tempo todo, dá um cansaço, pode dar distúrbios na visão, pode comprometer membros, né? Um problema bem grave. E também, para conseguir fazer o controle na diabetes tipo 1, eu posso fazer a aplicação da insulina, né? Porque se o organismo não está produzindo hormônio, a pessoa pode injetar essa insulina e tentar monitorar esse controle da glicemia. Então, eu vou fazer uma reeducação alimentar, vou fazer a ingestão de insulina para tentar manter esse controle. E no diabetes tipo 2, eu vou fazer o monitoramento, eu posso também, em casos graves, fazer essa ingestão de insulina e eu preciso ter muita noção do que eu estou ingerindo. Porque às vezes o pessoal associa diabetes ao açúcar, mas acha que é só o chocolate, é só a Nutella. E não, qualquer alimento que seja classificado como carboidrato, ao ingerir, ao ser sintetizado no seu organismo, vai produzir glicose, que é uma molécula de açúcar. Então, automaticamente, você vai estar aumentando o índice glicêmico lá no teu organismo, tá? Aqui nós temos algumas complicações da diabetes, que a prof também já falou para vocês. E agora, brevemente, eu vou falar um pouquinho sobre colesterol, que é uma gordura, tá? É um glicerídeo, é uma gordura encontrada nos seres. Ele é importante porque ele ajuda no crescimento, na reprodução, ele ajuda na estruturação, só que o excesso dele vai dar problema. Então, olha só essa tabelinha que a prof tem aqui, esse esqueminha. Então, eu tenho o que é o colesterol, que é essa gordura produzida no fígado, e eu tenho os tipos de colesterol. Então, às vezes, essa gordura ela não se dissolve no sangue, então por isso que a gente está falando de doenças que afetam o sistema cardiovascular, e às vezes ela vai ficar obstruindo as artérias, ele vai gerar uma parede, uma espessa, e aí o sangue não vai conseguir fluir. Então, nessa imagem, vocês podem observar aqui uma artéria, aqui a passagem sanguínea e aqui o colesterol, que é esse depósito de gordura nas artérias. Notem que o organismo da moça aqui nessa imagem já identifica alguns pré-requisitos para ter esse colesterol. Vamos diferenciar os fatores LDL, que é o mau colesterol, e o HDL, que é o bom colesterol. Então, o que tem de diferente nos dois? O LDL, se ele é mau, ele é perigoso. E ele é perigoso por quê? Porque ele vai gerar essas placas, acumulando na gordura, a gordura nas paredes das artérias. Então, ele vai diminuir a passagem sanguínea até faltar oxigenação para os órgãos. Então, ele é gravíssimo. O HDL, ele é bom, ele vai fazer o caminho inverso, ele vai fazer o caminho contrário. Ele vai devolver para o fígado e para os tecidos, obrigatoriamente, essa gordura para ser sintetizada e eliminada lá do teu organismo. Então, ele vai facilitar o processo dessa liberação. Então, por isso que nós temos esse índice, quando a gente faz o exame, para a identificação desses fatores, do LDL e do HDL. Aqui nós temos uma diferenciação nesse exemplo, que a prof fala dessa gordura que está sendo produzida e armazenada e depois distribuída através do fígado, e quais os alimentos que prejudicam ali, como proteínas, excesso ali de proteínas, aumento ali dessas gorduras, né, desses lipídios, e aí gorduras boas, né, como o abacate, a azeitona, que são considerados saudáveis e vão aumentar o nível do nosso HDL, que é o colesterol bom. Aqui a prof também tem uma dica do que você pode consumir para melhorar o teu HDL e o que você deve evitar para consumo do LDL. Então, as gorduras trans, que são gorduras transgênicas que sofrem essa alteração, carnes, frituras, né, utilização de manteiga, de margarina na alimentação, então elas vão aumentar o índice do LDL lá no corpo de vocês. Lembrando que eu também tenho um parâmetro, né, uma medida ali que eu posso estabelecer, tá? Aqui, pessoal, a prof faz um comentário sobre o AVC. O AVC significa acidente vascular cerebral. Então, esse acidente vascular, ele pode ser de duas formas. Observe nessa imagem para a prof que nós temos o AVC isquêmico e nós temos o hemorrágico. O isquêmico, ele vai
vai ter um coágulo lá dentro, lá do cérebro, que vai bloquear o fluxo sanguíneo. Então, ele vai comprometendo uma área desse cérebro e vai faltando oxigenação. Já o hemorrágico é como se uma veinha lá dentro desse cérebro, de uma artéria, se deslocasse. Então, essa veia vai acabar se rompendo e o sangue vai ser disposto ali no órgão. Então, é a diferença quando ele é isquêmico, que ele bloqueia a oxigenação, e quando ele é hemorrágico, porque ele vai dispersar esse sangue, tá? Dificuldade para enxergar, formigamento, fraqueza dos membros, dor de cabeça, assim, uma dor súbita, assim, do nada começa uma dor de cabeça muito forte, dificuldade para respirar, às vezes acontece um desvio, assim, na face ou até mesmo na boca, né? Ela fica com a boca meio torta, são sintomas de pessoas que podem estar tendo um AVC ou já tiveram. O que é importante? Aqui a prof tem alguns requisitos que a gente pode fazer para evitar, né, para prevenir o AVC. Ler atentamente os rótulos dos alimentos. Lembram que a gente fez uma atividade sobre os rótulos para identificar os componentes orgânicos e inorgânicos. Controlar a diabetes, o colesterol, a hipertensão, que é o nível de pressão alta. Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas. Evitar o consumo excessivo de sódio. Praticar bastante exercício físico, escolher uma dieta que você seja confortável e tentar manter essa rotina, tá? O infarto também é uma doença que acarreta o sistema cardiovascular, então a prof vai falar do infarto agudo do miocárdio, que é o mais comum, né, a nível de mortes, assim, no Brasil. Então, o miocárdio, ele é um músculo que protege o nosso coração, né? Que faz com que ele consiste nesses batimentos. Então, quando uma pessoa tem uma forte dor no peito, é porque esse músculo ele já está lesionado. Então, às vezes, eu vou ter uma formação de uma trombose. O que é essa trombose? É a obstrução da passagem sanguínea. Só que essa passagem sanguínea vai ser dentro da artéria coronária, ou seja, é o lugar que vai fazer o bombeamento do sangue. Então, se eu tenho uma obstrução dentro da artéria, dentro do coração, dentro do local que vai fazer esse papel, muitas vezes não dá tempo de socorrer a vítima, tá? Vocês podem observar nessa foto aqui que mostra o coração em vários momentos, eu tenho uma área isquêmica, né, desse bloqueio, de repente ele já aumenta, de repente ele se expande. Então, eu já não tenho mais o que fazer. Muitas pessoas têm dor forte no peito quando sente um dos sintomas, mas às vezes elas podem sentir tontura, né, estão com suor excessivo, ficam pálidas, não querem se alimentar, ou sentem enjoo, falta de ar. Então, essas são sinais também que pode estar tendo um infarto. Às vezes ele é súbito, né? E às vezes ele pode ser ao decorrer de um processo, até fazer esse bloqueio total do miocárdio. Aqui a prof tem mais algumas dicas também para vocês evitarem o uso de alimentos, de substâncias que podem agredir o organismo de vocês. E quanto mais vocês aumentarem o metabolismo e ativarem as células de vocês, as chances vão ser cada vez menores de desenvolver doenças cardíacas. Lá no caderno de vocês vão formar tabelas, diferenciando um pouquinho as doenças que a prof abordou. Então, você vai falar dos sintomas, o que ela causa no indivíduo e como que a gente faz para prevenir, tá? Você pode organizar lá no seu caderno de linguagem mesmo, você vai tirar uma foto bem legal dessa atividade, vai enviar para a prof através do link aqui do canal, e a prof deseja para vocês ótimos estudos e até a próxima aula.